precisa procurar o Poder Judiciário só quando você foi lesionado ou quando seu direito foi violado. Quando você tiver clara certeza de que o seu direito está prestes a sofrer uma violação, só dele ser ameaçado, você já pode e deve sim procurar pelo Poder Judiciário. Tanto é que aí você lembra, na verdade, por exemplo, da situação do mandado de segurança, onde ele pode ser impetrado de maneira preventiva, justamente para você não sofrer, na verdade, a lesão. Você está se prevenindo de uma lesão. E eu pergunto, se você impetra um mandado de segurança com um pedido de liminar, e essa liminar é concedida, o que vai acontecer? Quando você tem a liminar em suas mãos, favorável a você, você não suspendeu a exigibilidade do crédito? Suspendeu. Portanto, mas suspendeu antes mesmo de você sofrer o lançamento. Eu vou trazer um exemplo aqui que talvez fique um pouquinho mais claro. Vou imaginar a seguinte situação. Você é contribuinte natural do ISS. Isso. Você é prestador de serviço. Aí na sua cidade, no seu município. E de repente, a prefeitura da sua cidade, o prefeito da sua cidade, resolve alterar a alíquota do ISS através de decreto. Ele se vale do seu ato do Poder Executivo, portanto, do chefe do Executivo Municipal, prefeito, e altera, majora a alíquota do ISS. Bem, você está acostumado a pagar 2% do ISS, é isso? E ele resolve majorar para 3%. Era 2%, passa para 3%. E diz que esse aumento de alíquota, esses 3%, serão exigidos já a partir do próximo mês. Portanto, isso acabou de acontecer, mas esse aumento será cobrado no próximo mês. Você concorda com isso? Você vai dizer, não, você não concorda. E você tem 2 bons motivos para não concordar com esse aumento da carga tributária. Primeiro, por quê? Primeiro, porque esse aumento se deu através de decreto. E você sabe muito bem que as alíquotas do ISS, apesar de poderem ser majoradas naturalmente, isso só deve acontecer, essa alteração de alíquotas do ISS só pode acontecer através de lei, em sentido estrito. Tem que ser por lei, não pode ser por decreto. E o segundo motivo é que esse aumento, no meu exemplo, será exigido a partir já do próximo mês. E você lembra muito bem de um princípio bastante interessante para a gente, aqui no direito tributário, que é o princípio da anterioridade, que nos informa, que nos protege do aumento dessa carga tributária, pelo menos de forma tão próxima. Segundo a anterioridade, é preciso que esse aumento só seja exigido no exercício financeiro seguinte, bem como é preciso você analisar se da data da publicação daquela lei já se passou pelo menos aquele prazo mínimo de 90 dias. Nesse meu exemplo, você tem ferimento tanto à legalidade como à anterioridade, e você vai esperar a lesão, vai esperar sofrer o lançamento do ISS majorado para então procurar o Poder Judiciário? Não. Você já não pode se prevenir a essa autuação, que provavelmente isso ocorrerá? Claro, caso de mandado de segurança de forma preventiva. E você pode conquistar a liminar. E você vê que você conquista a liminar antes mesmo de constituir o crédito, impedindo desde já a sua exigibilidade. Exatamente. Antes mesmo do crédito tributário ser constituído, antes disso, você já impede a sua exigibilidade. Você evita a constituição do crédito? Não. Você não evita a constituição do crédito. Esse crédito tributário fatalmente será constituído. Esse crédito deve ser constituído. Mas quando ele for constituído, ele já nasce com a sua exigibilidade suspensa. Ele já nasce sem exigibilidade. Portanto, olha só, presta atenção nessas palavras aqui. A liminar, ou qualquer outra forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela evita só a exigibilidade. Ela impediria a prática do lançamento? Não. Repito, as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elas podem impedir ou suspender a exigibilidade do crédito, mas elas não impedem, elas não são suficientes para impedir a constituição do crédito, o lançamento. Você consegue evitar o próprio lançamento? O próprio lançamento, não. Mas você consegue evitar a exigibilidade deste crédito. Ficou claro, então? Perfeito. Bom, isso que eu falei para liminar é bem possível de ser verificado através, por exemplo, de uma tutela antecipada, que você pode requerer em ações sob o rito ordinário, como uma ação declaratória ou mesmo uma ação anulatória.
Sabendo disso, e para a gente, na verdade, verificar, além dessas duas formas que são bastante comuns, tanto liminar como tutela antecipada, vale a pena você ficar atento ao parcelamento, bem, que é a forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como ficar atento, na verdade, à modalidade chamada de moratória. São duas modalidades diferentes, senão não estariam previstas no CTN, só que o parcelamento é a forma mais comum que você tem, bem? Parcelamento. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, é a forma mais comum, e o parcelamento invariavelmente inclui juros e multa. Já a moratória não é tão comum quanto a primeira, quanto esse parcelamento que eu falei para vocês. Por outro lado, a moratória, muitas das vezes, não inclui juros e multa. Não inclui, mas pode incluir? Pode incluir, mas invariavelmente uma moratória não inclui juros nem multa. Olha, então a gente ficou, na verdade, entre dessas 6 formas, 4 delas são as mais interessantes: uma liminar, uma tutela antecipada, uma moratória e mais o parcelamento. Lembrando ainda que você tem o depósito no montante integral, que só ele que suspende a exigibilidade do crédito tributário, e está faltando ainda o recurso ou as reclamações administrativas, que, na verdade, a gente já viu, que invariavelmente, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, devem ser apresentadas tempestivamente naquele prazo que eu informei para vocês de 30 dias. Essas foram as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não saia daí, nós temos o nosso próximo bloco, o Pergunte ao Professor. Bem, fica aí comigo, próximo bloco, Pergunte ao Professor. Voltamos então, meus amigos, para o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. E você lembra muito bem que você pode participar desse programa, especialmente desse bloco, mandando e-mails para a gente através do provafinal@lfg.com.br, ou então, inclusive, pode acessar esse nosso conteúdo e outros vários no nosso site www.lfg.com.br. Participe e será, na verdade, um grande prazer responder a sua pergunta aqui. Vamos partir, então, na verdade, para as nossas perguntas? Exatamente para esse nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos começar a nossa primeira pergunta. Professor, a União pode conceder moratória para tributos estaduais e municipais? Olha, a pergunta é curiosa. Se a União, ele questionou, ela tem a possibilidade de, na verdade, estabelecer moratória para tributos estaduais e municipais. Bom, primeiro, o que é a moratória? É até bom, na verdade, ele ter perguntado, ainda a gente acresce isso, na verdade, na aula de hoje. Quando você pensa em moratória, é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito? De certo que é, suspensão da exigibilidade do crédito. Mas o que vem a ser uma moratória ou a moratória? Quando você pensa em moratória, em outras palavras, isso significa que o fisco ele lhe oferece um prazo maior para o pagamento do tributo. Isso mesmo. A moratória é uma maneira de adiar o pagamento do tributo, adiar o vencimento do tributo. Ah, teu tributo venceu? Venceu? Já foi constituído o crédito tributário? Já constituído? Bem, você tem que pagar. Na verdade, venceu não. Está para vencer? Está para vencer. Está para vencer quando? Na verdade, daqui a 2 dias? Perfeito. Pode ser que venha uma lei concedendo um prazo de moratória, dizendo agora que o seu tributo não vai vencer mais só daqui a 2 dias, mas daqui a 1 mês. Ele vai te dar mais 30 dias, mais 40 dias, mais 50 dias para pagar esse tributo. Quando o fisco oferecer isso através de lei, ele adiar o vencimento do tributo, prorrogando, portanto, esse prazo, ele estará lhe oferecendo uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é a chamada moratória. Portanto, é claro perceber, moratória, concedida através de lei, adiando o vencimento do tributo. Quem pode conceder moratória? Todos e quaisquer entes políticos, seja a União, sejam os estados, o Distrito Federal ou mesmo os municípios. E se eles fazem isso através de lei, você naturalmente vai imaginar o quê? Que a União faz isso para os seus tributos, os estados fazem isso para os seus tributos, o Distrito Federal, e os municípios, respectivamente, para os tributos sob sua competência. Mas a pergunta do nosso colega foi: será que a União tem a condição de oferecer moratória para tributos estaduais ou para tributos municipais, dos tributos sobre os quais ela não possui competência? Pode acontecer isso?
No primeiro momento, tenho certeza absoluta que você está pensando o seguinte: não, isso não pode acontecer, senão a gente estaria admitindo uma invasão de competência. Perfeito? E eu concordo